é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que cefo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançando-o para fora nas trevas, ali haverá choro, ranger de dentes. Coloque a sua Bíblia aberta sobre o banco. Levante as tuas mãos em gesto de adoração. Você saiu da tua casa hoje para receber. Você saiu da tua casa hoje declarando: Pai, fala comigo. Deus já falou nessa noite, nesse lugar, de uma forma poderosa, de uma forma estrondosa. E eu creio que Ele irá falar ainda mais nessa noite. Senhor, nós estamos aqui reunidos na tua presença. Nós estamos aqui hoje reunidos, meu Pai, na tua casa, para te pedir, ó Pai, para te suplicar, ó Deus, misericórdia de nós, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia venha estar sobre o teu povo nessa noite. Senhor, eu te peço, em todos aqueles que estão com as mãos estendidas, com fé, Senhor, com fé, clamando pelo teu nome, clamando pela tua misericórdia, eu te peço, ó Pai, derrama da tua graça, derrama, Senhor, da tua misericórdia, opera, Jeová, opera, Senhor, de uma forma tremenda, e que nós venhamos sair daqui hoje revestido e fortalecido, meu Pai, com essa palavra, que a tua palavra, ó Pai, venha ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala, Senhor, fala, não que o teu povo deseje ouvir, mas o que precisa ouvir da tua parte. Fala, Senhor, fala que a tua igreja escuta, em nome de Jesus. Quem creu e recebeu, diga amém. Se assente dando uma linda salva de palmas. Louvado e engrandecido é e sempre será o nosso Deus. A sua Bíblia deve estar aberta nessa parábola. Creio eu, não é uma parábola muito conhecida. Tem outras parábolas mais conhecidas, como nesse mesmo capítulo 25 do Evangelho de Mateus, tem a parábola das 10 virgens, que é mais conhecida do que a parábola dos talentos. Jesus se refere a essa parábola dos talentos diretamente para aqueles que estão na casa dele. Diretamente para aqueles que servem a quem? A ele. Esse texto não é dirigido para as pessoas que não são servos do Senhor. Esse texto e essa parábola não é dirigido àquelas pessoas que não buscam e obedecem a Deus de acordo com a palavra. É uma palavra voltada totalmente para quem se declara servo do Altíssimo. Porque no momento que você levanta as suas mãos e declara o Senhor como seu único e suficiente Salvador, naquele momento o Senhor, Ele te recebe. Ele te recebe como servo e Ele te recebe como filho. Então todos nós, quando declaramos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, é registrado aqui na terra, no céu e no inferno. Naquele momento você se torna conhecido como servo de quem? De Deus, porque você declarou Ele como seu Senhor. Quando nós declaramos o nosso Deus como nosso Senhor, nós estamos dizendo: Pai,
Quem manda na minha vida agora é o Senhor. Quem manda na minha história é o Senhor. Eu estou aqui para obedecer às suas ordens. Eu estou aqui para obedecer aquilo que o Senhor me ordenar a fazer. No momento que você aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, automaticamente já é te entregado um talento. Pastora, mas não foi me entregado nenhum. Foi. A palavra de Deus automaticamente declara que quando nós aceitamos ao Senhor, nós recebemos a presença do Espírito Santo e nós recebemos também um talento que os céus nos entrega. E esse talento é para ser trabalhado, é para ser multiplicado no reino de Deus. Em outras palavras, na seara, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, através desse talento, você irá multiplicar. Quer dizer, ovelha gera o quê? Ovelha. Ovelha vai trazer outras ovelhas junto com elas para onde? Para o aprisco. E o que vai fazer essas ovelhas ser atraídas é o seu talento. É o talento que o Senhor confiou nas suas mãos. Então, se alguém disser, eu não tenho talento nenhum, mentiroso. Você tem algo que o Senhor confiou a você e é único, e é seu. É algo que o Senhor te emprestou para que você possa multiplicar dentro da obra de quem? Do Senhor. Tá certo? Você escolhe o que vai fazer com esse talento, mas o céu já declara, é para você exercer o talento, e é através desse talento, é para você fazer o quê? Multiplicar. E se eu não quiser multiplicar, você irá prestar contas com o seu Senhor. E esse tempo, esse período se chama... Amém? Que está lá no livro de Apocalipse, deixa bem claro, e o apóstolo Paulo também fala sobre ele, o julgamento dos galadões. É o julgamento daquilo que o Senhor entregou nas suas mãos e que você tem por obrigação fazer o quê? Multiplicar. Imagina você numa grande fila, diante do Senhor, seu Deus, com as mãos estendidas, diante dele. Ele vai olhar para as suas mãos e ele vai verificar se as suas mãos estão cheias ou se as suas mãos estão o quê? Vazias. Quantas pessoas têm buscado a Deus só com benefício próprio e esquece que nós somos trabalhadores de uma seara, que nós estamos aqui com um objetivo muito claro. Aí alguém vai declarar, pastor, eu não sei qual é o meu objetivo, mas Jesus falou do teu objetivo. Tem pessoas declarando e dizendo, eu não sei porque eu nasci. Você nasceu com um propósito muito claro, foi permissão de Deus, e o propósito que todos nós temos é pregar o evangelho a toda criatura. Ah, mas pregar o evangelho não é só para quem tem chamado de missão? Não. Todos aqueles que dizem servo do Altíssimo têm por obrigação em pregar o evangelho. Pastor, eu tenho que pregar o evangelho para quem eu escolher? Seria muito bom isso. Se você pudesse escolher para quem pregar, para quem entregar a mensagem, e se o céu já declarasse quem são os chamados, quem são escolhidos, porque você já ia direto para entregar a palavra só para os chamados e para os escolhidos. Não, ele não nos dá o direito de escolher para quem nós vamos o quê? Pregar. A palavra declara, pregai o evangelho a toda a criatura. E Jesus ainda declara para os seus discípulos, para mim e para você, ele deixa claro, vai ter quem acredita
e vai ter quem duvida. E aprenda a lidar com os nãos. Porque se você não consegue ouvir negativa, você nunca vai conseguir ouvir o sim. Se prepare para isso. Se prepare para a rejeição. Se prepare para a humilhação. Se prepare para a negação. Porque vai ter pessoas que vão dizer diante do teu rosto que não acredita naquilo que você está pregando. Vai ter pessoas que vai dizer: eu não gosto do evangelho, eu não gosto que você fale nem declare Jesus perto de mim. Vai ter vidas que vai dizer: eu não gosto daqueles mensageiros. Quais mensageiros? Mensageiros do evangelho. Por quê? Porque eles se acham maiores que todo mundo. Eles se acham no direito de condenar alguém ao céu ou ao inferno. Não somos nós. É a palavra, é a mensagem que tem esse poder de justificar ou de quê? De condenar. Então, quando você entrega a boa semente, quando você entrega a palavra do evangelho, automaticamente se prepare para ouvir julgamentos, críticas e muitas vezes até rejeição. As pessoas dizem: eu não gosto de ser rejeitado. Então não pregue a palavra de Deus. Eu não gosto de ser humilhado. Então não fale de Jesus para ninguém. Se você não fizer isso, você não será, mas também o céu você não entrará. Tudo é questão de quê? Escolha. É impossível dizer que sirva a Jesus e eu não falar de Jesus. É impossível eu disser com a minha boca: eu amo Jesus, mas eu não levo a mensagem da cruz, eu não levo a mensagem do evangelho, porque a palavra de Deus declara: a boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Jesus, automaticamente eu irei falar dele o tempo todo. Eu irei declarar ele o tempo todo. Tem pessoas que estão em determinado ambiente e a pessoa diz: você nem parece crente. Você já olha e fala: como assim eu não pareço? Tem alguma coisa errada então com quem? Comigo. Porque se eu não pareço ser discípulo de Jesus, então automaticamente eu não sou. A pessoa fala: por quê, pastora? Porque o de dentro reflete para o de fora. Aquilo que você tem dentro, que é o Espírito Santo, ele vai brilhar do lado de fora. E é impossível você esconder a luz que emana de Jesus. É impossível. Se alguém está declarando que você não parece ser servo, que você não parece servir, é porque você não serve. As pessoas observam o seu comportamento. E o comportamento de alguém que serve a Jesus é diferente. A maneira de falar, a maneira de se comportar, a maneira de se vestir, a maneira de estar naquele ambiente, até a sua presença, ela é o quê? Diferente. As pessoas sentem a diferença. E se não estão sentindo, quer dizer que você não está emanando. E se você não está emanando Jesus, quer dizer que ele não está na sua vida. Ou você está vivendo um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem entrega, sem dedicação. Não há como servir a Deus e servir a sua própria vontade ao mesmo tempo. Não há como eu declarar: eu sou serva do Altíssimo, sendo que a minha maneira de se comportar não condiz com aquilo que eu declaro. Por isso que tem pessoas que olham e falam: para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser. Porque se você declara ser dos céus, seja.
de maneira total. Agora, se você deseja servir a Deus de uma maneira parcial, você não o serve. Se você não coloca Deus em primeiro lugar, o segundo lugar ele não quer. O terceiro lugar ele também não quer. Se você está ali em cima do muro, automaticamente não sabe qual Senhor você está servindo, você já está servindo o Senhor com D minúsculo. Você já está servindo a Satanás. Porque Deus habita em quem está por completo. Era inteiro. É 100%. É aquele que declara: Senhor, se for necessário morrer por amor da tua palavra, eu morrerei. Se for necessário perder o que tiver que perder, eu perderei. É esses que declara ao Senhor em todos os cenários da sua vida. Mas aqueles que são simpatizantes com o Evangelho, normalmente eles fazem o quê? Eu quero Jesus no momento que me convém. Preciso de algo? Quero Jesus. Preciso de uma resposta? Quero Jesus. Preciso de uma cura? Quero Jesus. Preciso de uma porta aberta? Preciso de Jesus. Aí no momento que o Jesus precisa de você, mas Jesus não precisa de mim para nada, certo? Mas quem é de Jesus é o quê? É diferente. É diferente. Quando tem um cenário que você tem que falar de Jesus, mas eu não consigo. Mas eu não quero evangelizar. Mas o Senhor, Ele entende. Ou você está, ou você não está. Não tem como você fingir ser o que você não é. Eu costumo dizer, ser cristão entre quatro paredes, dentro de um templo, qualquer um é. Qualquer uma aqui dentro pega a Bíblia e lê. Qualquer uma aqui dentro fecha os olhos e ora. Qualquer uma aqui dentro, querendo ou não, está ouvindo uma mensagem vindo dos céus. Eu quero ver lá fora. Eu quero ver quando ninguém que está aqui dentro está te contemplando. Qual é o seu comportamento? Qual é o seu posicionamento? Quando alguém chega para você e declara, vamos em determinado ambiente, e você sabe que aquele ambiente não cabe quem serve a Deus, e você fala, não, eu vou. Aí a pessoa olha para a sua cara e fala, mas tu não é crente? Não, mas eu sou aquele crente light. A pessoa já olha e fala assim, não existe isso. Ou você é quente, ou você é o quê? Frio. Não dá para ser o meio termo. Pastor, eu sirvo Deus, mas da mesma maneira que eu sirvo Deus, eu também estou em ambientes e com pessoas que eu sei que a Bíblia não gosta e que a palavra declara que é errado. Não se assenteie à roda de quê? Escarnecedores. Então, ou você está, ou você não está. Então, quando alguém te pergunta, você serve ao Senhor, e você está ali meia boca, não, eu não sirvo. É mais bonito. É mais bonito do que alguém te pegar no quê? Na mentira. Com comportamentos que não condiz com aquilo que os céus declara sobre um servo e uma serva do Senhor. Então é melhor você ser o quê? Verdadeiro. Do que você ter cara de quem vive, mas está o quê? Morto. É um sepulcro calhado. Por fora está lindo, mas por dentro está podre e está o quê? Fedendo. Não adianta fingir ser o que você não é. Jesus, ele propõe essa parábola para os seus discípulos e ele deixa bem claro, cada um de vocês estão recebendo o quê? Um talento. A destruição dessa parábola ela é muito fácil de interpretação. Jesus faz um comparativo claro. No versículo 14 ele diz, acompanhe, pois será como um homem que se ausenta-se do seu país, quem? Jesus, chamando os seus servos, lhe confiou os seus bens.
Lembra que tudo que é de Jesus é o quê? É meu. Pelo nome de quem? Dele. A palavra de Deus, ela é bem clara. Tudo que pedires no nome de quem? Jesus. Receberá. Tudo. Tudo que você pedir no nome de Jesus será entregue a quem? A você. Então, todos os bens de Jesus, ele deixou sobre a nossa responsabilidade. É como se ele assinasse um cheque em branco, escrito Jesus, e você pudesse preencher esse cheque com qualquer valor que você desejar. Sem limitações. Você pode colocar lá qualquer valor, tá? Porque tudo que tem o nome de Jesus, nós temos esse direito, tá certo? Quando você é servo do Senhor e você manda Satanás bater retirada em nome de quem? De Jesus. Uma oração que não contém o nome de Jesus, ela não tem o quê? Poder. Ela não tem poder de gerar nada. Nada. Porque a oração funciona da seguinte maneira: eu peço ao Pai, que estás no céu, em nome de quem? Do Filho, Jesus de Nazaré. É assim que funciona. Então, toda oração dirigida ao Pai, você usa o nome de quem? De Jesus. Porque a autoridade e o benefício que foi conquistado na cruz por Jesus, ele entregou para quem? Para nós. Então a oração, ela tem poder quando você declara que está sendo feita em nome daquele que venceu, em nome daquele que garante a vitória, em nome daquele que vai fazer um milagre na sua vida acontecer. Então nós, discípulos do Senhor, recebemos os bens, mas o nosso Senhor vai o quê? Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós iremos prestar conta de, literalmente, de tudo. Tudo que nós pensamos que é nosso, não é. É o quê? Emprestado. Você irá prestar contas. Pastora, literalmente tudo, sim, até o nosso corpo físico. Muitas pessoas dizem, é o meu corpo, então é as minhas regras. Querido, não é o seu corpo. O seu corpo pertence a quem? A Deus. É o quê? Emprestado. Você irá prestar conta de tudo o que você fez com o seu corpo físico. Então, verdadeiramente, ele não é seu. Mas nós temos, amém, o costume de declarar nosso aquilo que é somente o quê? Emprestado. Nós dizemos, minha casa. Não é, a minha casa não é minha. Porque quando eu morro, ela vai ficar onde? Aqui. Se fosse verdadeiramente minha, eu teria o poder de levar ela para onde quer que eu fosse. Aí você declara, é o meu sapato, é a minha roupa, é o meu marido, é os meus filhos. Não. Tudo que nós temos verdadeiramente não é nosso. O céu nos emprestou. E nós iremos prestar conta de tudo. Literalmente de tudo. E aqui ele deixa bem claro. Foi um homem que se ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Jesus nos confiou isso. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Aqui essa parábola relata 3 homens ou 3 pessoas que recebem talentos diferentes em quantidades e em modelos. Pastora, são 3, porque o número 3 significa o quê? Perfeição. E o nosso Deus é o quê? Perfeito. Ele não erra, ele não falha, ele é imutável. Quer dizer, Deus não se arrepende daquilo que ele promete. Ele não muda. Se ele te prometeu algo, ele vai o quê?
cumprir. Primeiro, porque Deus, ele não é gente, ele não é ser humano. O ser humano que tem mania, e o ser humano é imutável, por isso que a palavra de Deus fala, não confie no homem. E nem confie em você mesmo, porque você é o quê? Também é ser humano. Então, você não há confiança, porque nós mudamos de opinião igual mudamos de quê? De roupa. Hoje você quer algo, amanhã você não quer mais. Aquilo que você queria no passado, esse ano você falou, eu não quero mais não. Você vai mudando. Mas o Senhor, ele não muda. Ele não muda. O Deus do Velho Testamento, ele é o Deus do Novo. E alguém vai dizer, pastora, mas a linguagem do Velho Testamento é uma, e a linguagem do Novo Testamento é outra. A impressão, e é só impressão, que nós temos é que há um Deus regendo o povo de Israel no Velho Testamento, e há um Deus, amém, levando e conduzindo a igreja no Novo Testamento. A impressão que nós temos é que são dois, mas não é. É o mesmo. Ele é o mesmo. Você olha aquele Deus rigoroso, com regras, com mandamentos, com preceitos. Deus que deixa tudo escrito no que o povo teria que fazer, em ordens assim que você olha e você fala, meu Deus, o povo de Israel tinha que cumprir as normas à risca. E se eles não cumprissem, eles eram consumidos pelo fogo fumegante de quem? De Deus. Aí alguém vai dizer, mas o Deus do Novo Testamento não é assim, querido. Ele deixou regras bem claras, ele deixou leis bem claras, e ele deixa bem claro, quem não cumpre vai virar lenha. Aonde? No fogo do inferno. Mudou o quê? Ah, pastora, mas o Deus do Novo Testamento, ele é longuíssimo em Sirá, ele é benigno, sim, o do Velho também, querido. Não, é a mesma coisa. Ele é o Deus misericordioso? É. Ele é o Deus poderoso? É. Ele é o Deus de amor? Sim. Ele é o Deus que nos ama e nos ama como ninguém na face da terra vai nos amar? Sim. Ele é o Deus que aposta em nós, mesmo quando nós mesmos nem acreditamos. Deus fala, eu acredito. Aí você olha, Deus, nem eu estou acreditando na minha capacidade e o Senhor está investindo pesado em mim. Isso assusta. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então o Deus poderoso é o mesmo Deus. É o Deus que cria regras muito claras. Ah, pastor, e qual é a diferença? Graça e lei. A graça dá um tempo de que você venha, o quê? Se arrepender. Você vai, faz o pecado, Deus ele vai falando que aquilo foi errado, e ele espera que você se arrependa, confesse o teu erro, se arrependa e não mais cometa. Ele te dá o tempo de arrependimento. E esse tempo varia de pessoa para pessoa. Velho Testamento não, era fumigado na hora, acabou. Na hora, era assim que funcionava. Então, a diferença, graça e lei, é exatamente essa. Então, nós temos uma vantagem. Se você quer levar por esse lado, vai fundo. No meu ponto de vista, não. É como um cartão de crédito. Você vai comprando, comprando, comprando. E algumas pessoas têm a falsa sensação que é tudo o quê? De graça. Você só vai passando. Enquanto há limite, você está lá, desesperadamente. E os bancos espertos como são, né, para te pegar, eles colocam limite alto. Limite que você muitas vezes nem tem em mão. Você vai. Feliz da vida, e vai. Não, comprou aí, cartão, tudo é ali. Esquecendo que aquele negocinho de plástico ou digital, você irá pagar. E irá pagar muito mais caro do que você comprar o quê? À vista. É assim ou não é? É. E se você ainda pensar, não, mas eu posso pagar o mínimo.
vai se dar mal. Você vai cair no rotativo bonito. E o negócio que era 10 vira 20, que vira 40, e você vai dar conta de pagar isso quando? Assim também é com as coisas do Senhor. Você vai passando, fazendo, acontecendo, brincando, e alguém vai olhar e vai dizer, parece que Deus não está vendo. A pessoa está lá fazendo tudo errado, fingindo ser o que não é, e a falsa impressão, porque é falsa, é que Deus não vai fazer, mas a conta chega. E quando a conta chegar, aí o negócio vai ser complicado. A primeira coisa que você vai declarar, e eu vejo muito isso nas pessoas, é: eu não fiz isso. Ou eu não estou me lembrando de que eu comprei essa tal coisa. Mas está aqui escrito, ó. Foi você, não foi outra pessoa. Deus não erra o endereço. Ele sabe quem é você. Ele sabe aonde você mora. E Ele vai entregar exatamente aonde você está. Tenta se esconder. Direito seu. Vai conseguir? Ele te acha. Ele te acha aonde você está. Independentemente aonde você se encontra, a conta ela vai o quê? Então, quem é inteligente já sabe, é melhor comprar à vista, que é o que você sabe que você verdadeiramente tem, do que comprar a prazo. Porque o negócio vai multiplicar e pode te enrolar em muitas coisas. Então, é isso. Você vai olhar bem o teu cenário. O inimigo está me oferecendo isso. O preço qual é? Ele normalmente não fala. Eu vou comprar? Vou nada, não sou besta. É isso. Você vai pensar antes de quê? Fazer. Não faça nada precipitado. Por isso que existe o quê? Oração. Tudo que você for fazer, peça a direção de quem? De Deus. Peça a autorização de quem? De Deus. Aí alguém vai dizer, pastor, eu não posso dar um passo sem pedir autorização de Deus. Poder você pode, mas querer já é outra história. Eu não dou, porque eu sei, se eu der um passo por conta própria, eu vou quebrar a cara. Mas se eu der um passo, quando Deus fala, pode ir, é vitória, o quê? Garantida. Então é questão de inteligência. Se eu posso orar perguntando, por que não fazer? Se eu posso pedir a direção do meu Deus, que conhece o futuro, que sabe o caminho, por que não pedir? Quantas pessoas estão tomando decisões e fazendo por conta própria e achando que não vai pagar por todas as direções ou todas as escolhas que você tem o quê? Feito. Quando alguém fala, você está vendo o que fulano está fazendo? Eu falo, não quero nem ver. Eu não quero nem ver. A pessoa fala, por quê? Você não vai falar nada? Não adianta. A pessoa escolheu, a pessoa quer. Se ela quer, você pode ter certeza que quando der errado, ela vai lembrar de Deus. E quando ela lembrar de Deus, quando tudo der errado, ela vai também lembrar que não colocou Deus no início, não colocou Deus no meio, coloca no fim quando está tudo dando errado. O negócio vai ser complicado para o teu lado. Cada um toma as suas decisões. E vão arcar com as suas escolhas. Então, quando você declara Jesus como teu único e suficiente Salvador, você está declarando Ele como Senhor da sua vida. Você está dizendo, Pai, eis-me aqui como um trabalhador ou uma trabalhadora para o crescimento do teu reino. Nós sabemos que nós fomos chamados para povoar os céus e saquear os infernos. Esse é o chamado de todos aqueles que se declaram servo do Altíssimo. Se você não quer trabalhar em prol do reino, servo dele você não é. Eu costumo dizer, quem está na chuva é para quê? É para se molhar. Ou você está ou você não está. E quem escolhe? Somos nós que escolhemos. Você acha que eu iria aceitar Jesus para ficar ocupando espaço? Nunca. Eu falei, Senhor,
o dia que eu levantar as minhas mãos e declarar o Senhor como Salvador da minha vida, como Senhor da minha história, é para vestir a camisa, é para ir para a rua, é para pregar Jesus a toda criatura que passar na minha frente. Eu já tinha em mente isso. Independentemente de cargo ocupado, independentemente de posição ocupada, todos nós temos a obrigação de declarar Jesus a toda a criatura. Dê a oportunidade de alguém fazer o quê? Escolher. Se quer servir a Jesus ou se não quer. E quem dá essa oportunidade somos nós, como declarando Jesus como Salvador. Aí a pessoa escolhe se quer ser salva ou se quer ser o quê? Condenada. É um direito de cada um. A nossa obrigação é entregar a mensagem. Você entrega a mensagem. E a parte difícil, que é convencimento, fica para o Espírito Santo de Deus. Só entregue a mensagem. Vai ter quem acredita, e é maravilhoso. Quando alguém acredita, toma posse daquela mensagem e levanta e declara Jesus como seu Salvador. É maravilhoso. Mas Jesus já fala logo, ele já declara. Mas vai ter quem não? Vai ter quem não acredita. E quem não acredita e não crê e não for batizado, será o quê? Condenado. A palavra declara, não sou eu, é a palavra. Então você vai ter que entender que você entregando a mensagem do Evangelho, vai ouvir sim, mas vai ouvir também o quê? Não. Mas não pare de pregar. Não pare de falar. Não pare de declarar Jesus como Filho de Deus. Não pare de declarar Jesus como Salvador. Não pare de declarar o Senhor como Senhor de toda a face da terra. Essa é a minha obrigação. Se alguém chegar e falar assim, ei, você tem uma palavra para mim? Eu tenho que ter. Porque eu sou árvore. E a árvore frutífera tem que dar o quê? Frutos. Quando alguém chega, você tem uma palavra de Deus para a minha vida? Eu tenho. Agora, quando alguém chega e fala, você tem uma palavra de Deus para a minha vida hoje? Não, eu não tenho. Ah, mas tu não é o mensageiro do Evangelho? Você não se diz servo do Altíssimo? Ministro da palavra? Mas como você não tem? Não, mas é porque eu não estou pronta. Desde o momento que você aceita Jesus, um talento já é o quê? Entregue. Você já é apto para falar de quem? De Jesus. Você já pode contar como Jesus te encontrou. Você já pode declarar o seu testemunho diante de quem? Das outras pessoas. E através disso, outras pessoas vão crer, vão ouvir e vão se aproximar de quem? De Jesus. Tem pessoas dizendo, você veio à terra para quê? Para trabalhar, para ter carro, para ter casa, para ter filho, para casar. Não. Você veio à terra para alimentar outras pessoas, fisicamente e espiritualmente, através da palavra de Deus. É isso. Qual o objetivo da tua vida? É falar de Jesus. Só tem dois senhores. Se o meu objetivo da minha vida não é declarar Jesus, então o objetivo da tua vida é declarar Satanás. Só tem esses dois termos. Pastora, mas tem muitas pessoas que falam, não, eu não vim para declarar o outro Deus, não, veio. Com seu comportamento de beberrão, com seu comportamento, amém, de pessoas, amém, que adultera, que rouba, que mente, amém, que mata, que trapassa. Todas essas atitudes está declarando quem na sua vida? Satanás. É isso. Então você nasceu para declarar um dos dois. Ou você declara Jesus com o seu comportamento, ou você declara quem? O outro. Você escolhe. Unicamente você escolhe. Aqui conta essa parábola, 3 homens, só que talentos entregues diferentes. A palavra e o texto declara, ao primeiro,
O Senhor entregou quanto? 5. O segundo, o Senhor entregou 2. E o último, o Senhor entregou 1. O Senhor vai entregar nas tuas mãos o talento de acordo com a sua disponibilidade. Você vê que não tem nenhum com 0. Não tem. Sempre está ali, ou com 1, mas está. Não está com nada. Se alguém disser, Deus não me entregou nada, mentiroso. Ele entregou um talento. Ele entregou. E ele entrega de maneira diferente. Pastor, ele vai entregar sim, de maneira diferente. São vasos parecidos, mas com talentos diferentes. O Senhor, ele nos entrega, amém, objetos para nós usarmos na obra do Senhor. Imagina uma grande obra. Imagina agora todo mundo só com martelo. Vai ter como construir alguma coisa? Não vai. Imagina todo mundo só com serrote, só para cortar. Vai ter como construir? Não. Então ele entrega várias ferramentas diferentes para cada um. E se todo grupo usar a ferramenta entregue pelo céu, a construção ela cresce e a construção ela sai do quê? Do papel. Então cada um tem o seu valor e cada um tem o seu lugar. Nenhum é maior do que o outro. Todos nós somos iguais. Por mais que a minha ferramenta é diferente da tua, mas eu preciso da tua e você precisa da minha, e juntos precisamos de quem? De Deus. É isso. Então nós precisamos um dos outros. E aquilo que Deus me entregou, o meu talento, tem que ser usado na obra de Deus e com o objetivo de ganhar o maior número de pessoas possíveis. Dê frutos dentro do tempo e fora do tempo. Frutifique aonde o Senhor te colocou. Seja um instrumento usado pelos céus, para que outras vidas possam ser o quê? Alcançadas. O Senhor entregou aqueles talentos com o intuito de fazer o quê? Multiplicar. Eles sabiam? Sabiam. Talento foi entregue. O que recebeu 5, correu. Foi multiplicar o seu talento. E ele multiplicou, era 5, e ele conseguiu mais 5. O que recebeu 2, correu e também foi o quê? Investir. Foi também multiplicar o talento que o Senhor entregou. Aquele que tinha 2 passou a ter o quê? 4, mais 2. Ele multiplicou. Só que o que tinha 1, só tinha 1. Era mais fácil trabalhar? Era. Mas ele ficou com o quê? Medo. Ele pensou, se eu pego o meu talento, ele é só 1. E se eu perco ele, o meu servo, ele é o quê? Rígido. Pastora, Jesus sendo rígido? Quantas pessoas visualizam Jesus, aquele que aceita tudo? Aquele que aceita você no erro, no pecado, que aceita você fazendo tudo de errado. Eu não sei que Jesus é esse, o da Bíblia não é. Porque ele diz, seus pecados foram perdoados, vai e não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Lembra daquele que foi curado? Amém? Lá no tanque, não tinha quem colocasse ele foi curado, aleijado. Jesus vira para ele e deixa claro, foi curado. Mas tenha cuidado para não cometer de novo, porque o teu estado pode ser pior do que quando você recebeu. Cuidado com isso. Lembra da mulher pega em adultério? Evangelho de João, capítulo 8, Jesus escrevendo no chão, né? Tem até a música que relata essa história de uma forma lindíssima, né? Quem nunca escutou, escute. Né? Jesus lá escrevendo com o dedo no chão, vem os fariseus, interroga Jesus, tentando pegar Jesus em alguma falta. Jesus só escuta, todos eles acusando a mulher. Entenda, para que se cometa adultério precisa de quantas pessoas?
E quantas pessoas estavam sendo julgadas naquela rodinha? Só uma. E interessante que essa uma era o quê? Mulher. Cadê o homem? Cadê o homem do cenário do adultério? Porque o peso para a mulher foi maior do que o do homem. A lei de Moisés ela é bem clara, que teria que morrer apredejado até a morte. Os dois, não era só um. Pela lei de Moisés era o homem e a mulher. Mas os fariseus só trouxeram ali quem? Injusto. Era para estar os dois. Para que os dois fossem apredejados até a morte. E Jesus só escutando as acusações, e eles se voltam para Jesus e eles falam: ai, mestre, qual é o seu posicionamento diante desse cenário de adultério? Eles queriam que Jesus declarasse que ela fosse morta, de forma apredejamento, como dizia a lei de Moisés. Por que Jesus não fez isso? Ele é misericordioso. Porque ele conhece e ele vê o que nós não. Por que estava só ela? Alguma coisa tinha ali, literalmente. E o Senhor, ele sabe de todas as coisas, muito simples. Jesus olha e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, todo mundo tem o quê? Pecado. Todo mundo tem pecado. Todo mundo tem teto de vidro. Se você larga uma pedra em alguém, a pedra vai voltar para você e vai quebrar também o seu telhado. Cuidado com aquilo que você aponta, porque estarão apontando também para quem? Para você. Jesus declara: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo foi largando, porque todo mundo tinha o quê? Pecado. O único que não tinha pecado era quem? E foi o único que ficou. Ela olha para ele se perguntando: você vai me condenar? Cadê as pessoas que estão te condenando aqui? Não tem. Então não serei eu que irei te condenar. Vai e não peques mais. Jesus deixa bem claro que ela estava o quê? Perdoada. Mas que ela não poderia voltar a cometer novamente o mesmo pecado. Para que não acontecesse coisa pior sobre a vida dela. Jesus, ele perdoa. Ele perdoa, mas deixa bem claro, um dos maiores pregadores da história, Jesus Cristo. A Bíblia inteira declara, não houve pregador com palavras mais duras do que quem? Jesus de Nazaré. Ele pregava verdades profundas, de maneira leve, suave, mas ainda assim severas. Então não brinque com o Senhor. Não brinque com o Senhor. Ele é amor, mas é justiça e também é fogo consumidor. Não brinque com o Senhor. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não brinque com Deus. Não faça isso de maneira nenhuma. Ah, mas Deus é misericordioso. Sim, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Não brinque com o Senhor. Aqui o texto deixa bem claro, ele tinha medo porque o Senhor era severo. Ele colhia onde ele não semeou, amém? E ele espalhava, ele ajuntava onde não espalhou. O texto é bem claro, muito claro. Então ele tinha o quê? Medo. Quantas pessoas Deus entregou um talento nas tuas mãos? E você tem feito o quê com esse talento? Quantas almas você tem gerado pelo talento que o Senhor colocou nas suas mãos? Eis a pergunta. Ah, pastora, não tem talento nenhum. Mentiroso. Tem. Deus entregou. E o que você tem feito com o que Deus te entregou? Será que você cavou um buraco, colocou o seu talento lá dentro, porque tem medo do que as pessoas irão achar, medo do que as pessoas irão dizer, medo de ser humilhado, de ser, amém, de alguma maneira sufocado por o Evangelho? Quantas pessoas enterrando dons? Quantas pessoas o Senhor entregou dons incríveis de pregação? Ah, eu não prego, eu tenho medo. Medo do quê? Medo das críticas. Medo do quê? Das pedradas.
Medo do quê? De receber palavras de acusações. Jesus recebeu tudo isso. E ele não teve o quê? Medo. E a palavra de Deus fala, sejam imitadores de quem? De Jesus. Se Deus entregou um talento, vai lá e multiplica esse talento. Que através de você, a sua casa seja ganha para Cristo. Que através de você, a sua vizinhança venha ser salva. Que através de você, a sua quadra venha ser liberta. Que através de você, a sua cidade venha ser liberta. Sejais as minhas testemunhas em Samaria, na Judeia, em Jerusalém e até o confim da terra. Seja testemunha de Jesus, que ele vive, ele reina, ele é poderoso para libertar, curar, transformar e fazer obras. Deus te deu um talento e ele espera de mim e de você que esse talento venha a ser o quê? Multiplicado. Mas tem pessoas que estão cavando buraco e colocando lá dentro. Eu vejo pessoas com dons incríveis. Você olha e fala, meu Deus, como eu queria ter um dom desse? Não tem, você tem. Aí a pessoa fala, está fazendo o quê? Enterrando. Por quê? Porque não quero. É uma escolha. Você olha e fala assim, oh meu Deus, tanta gente com tanto talentinho e eu não tenho tanto assim. A pessoa fala, você tem sim, pastora, sim, mas diferente do outro lá que está enterrando. Aí a pessoa fala, não posso, não consigo, e vai, enterra. Vamos pegar uma pá para ajudar o irmãozinho a desenterrar? Pode? Felizmente não. É uma coisa que você precisa fazer, o quê? É entre você e Deus. Não tem como. Não tem como. Salvação é individual, talento também. Alguém pode te incentivar a desenterrar, mas quem tem que criar coragem para pegar a pá, desenterrar o que você enterrou é... Tem pessoas dizendo, eu falava em línguas, eu louvava, eu tocava, eu pregava, eu evangelizava, eu intercedia. E faz o que agora? Nada. Porque você pegou o que Deus te entregou e fez o quê? E vai pagar um preço por isso? Vai pagar um preço por isso. Enterrando o talento que a obra do Senhor está o quê? Precisando. A obra de Deus precisa do seu talento e você prefere fazer o quê? Enterrá-lo. Porque através daquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, outras vidas serão o quê? Geradas. Serão aproximadas de Jesus pelo talento que você entregou. O Senhor volta. Ele vai voltar? Vai. Pode ter certeza que ele vai voltar. E ele vai querer de volta o que ele colocou na sua mão. Alguém vai dizer assim, pastora, isso não me assusta. Não sei você, mas a mim me assusta. Ele vai querer de volta. E o que você está fazendo com ele? O que tinha 5 se aproxima do seu Senhor, o Senhor pergunta, cadê os talentos que eu te confiei? Ele fala, Senhor, aqui está os 5 que o Senhor me confiou e mais 5, porque eu multipliquei. O Senhor fala, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Se aproxima o segundo. Ganhou 2. O Senhor fala, cadê os talentos que eu te confiei? Ele entrega, aqui está os 2 que o Senhor entregou nas minhas mãos. E eu multipliquei com mais 2. Aí o Senhor fala, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Aí vem o último. E já chega dando o quê? Explicações. Né? Porque a pessoa que não está fazendo sempre tem uma desculpa ali, ó, na ponta da língua. Eu não estou fazendo por causa disso. Eu não estou fazendo porque tenho filho pequeno. Eu não estou fazendo porque o meu trabalho não permite. Não estou fazendo. Todo mundo tem uma o quê? Desculpa. E as desculpas, tem algumas que eu olho e falo, nossa, essa pessoa foi criativa. Essa pessoa, com essa desculpa aí, foi muito criativa. Olha só, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai falar com o seu Senhor. Porque quem entregou o seu talento não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui para te ajudar a desenvolver
aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Quem vai prestar conta é você. Literalmente é você. E ele já chega dizendo: Senhor, eu tive o quê? Medo. Eu tive medo. Aonde está? Está bem aqui, ó, no versículo 24. Acompanhe. Chegando por fim, versículo 24, capítulo 25, Evangelho de Mateus. Chegando por fim, o que recebera um talento. Ele disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta aonde não espalhaste. 25. Receoso, né? Muita gente está assim. Escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Ele devolveu para o senhor dele a mesma quantidade que ele recebeu. Pastora, mas é justo, ele devolveu. Pelo menos ele não sumiu, não foi roubado, ele está devolvendo. Mas olha a resposta do Senhor. Versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e o quê? Negligente. Já pensou ouvir isso do Senhor? Imagina o Senhor te chamar de negligente e de mau. Sabia que eu sei, o Senhor vai me chamar de mal porque eu não multipliquei o talento? Sim. Porque por causa de você, a pessoa que iria ouvir o evangelho não, e o sangue daquela pessoa está sobre a sua cabeça. Está lá no livro do profeta Jeremias. Cuidado, Ezequiel, cuidado com isso, o livro do profeta Ezequiel. Cuidado com isso. A pessoa pensa, se eu não fizer o que o Senhor me manda, você já parou para pensar quantas almas estão esperando você exercer o talento que o Senhor te entregou para vir até Jesus, e por causa de você, essas pessoas estão indo para o inferno. E o sangue delas está sobre a sua cabeça. É isso. É brincadeira? Não é. Você é um servo mau? É. Porque tem pessoas que não estão conhecendo Cristo por causa de quem? De você. Literalmente. Aí ele diz: servo mau e negligente, sabia que cefo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, o que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros. Eu voltar receberia com juros. O que é o quê? Meu. O Senhor fala para ele, então, por que você não investiu o meu dinheiro, o meu talento, aonde? Com os banqueiros. Porque lá iria correr o quê? Juros. E ele não iria sair no prejuízo. Algo ia render. Quer dizer, se você não quisesse fazer, colocasse pelo menos no altar. Porque iria render o quê? Alguma coisa. Mas o que você fez de esconder é totalmente o quê? Errado. Literalmente errado. Aí ele fala: tirei, pois, o talento e dei aos que têm o quê? 10. Ele tirou de quem não tinha nada, porque só tinha um e estava sendo tirado, e deu para quem tinha o quê? Muito. Porque se tinha muito, é porque muito trabalhou. A palavra de Deus fala, quanto mais você tem, mais você é o quê? Cobrado. Mais você é cobrado. Então, aquele que não tem, até o que tem é o quê? Tirado. É simples assim. Deus só vai tirar, pastor, então tá de boa, porque não vai ter problema nenhum. Se fosse só isso, estaria incrível. Se Deus só pegasse o talento que dele te entregou e entregasse para quem tem mais e você ficasse sem nenhuma, beleza. Não tem problema nenhum. Eu nem queria mesmo, eu nem queria trabalhar mesmo, então não tem problema nenhum. Se o Senhor me tira o meu talento, tranquilo, eu não quero mesmo, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Até aí tá tudo o quê? Bom, aí chega o 29 e diz, porque todo o que tem lhe será dado, pois quem muito tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será o quê? Tirado. Aí vem a parte triste.
E o servo inútil. Você é qual tipo de servo? Inútil ou útil? Você é qual tipo de servo? Você tem utilidade na obra de Deus ou você não faz diferença nenhuma? Sabe aquela pessoa? Se está ou não está, tanto faz, é como se não estivesse. É uma árvore decorativa, mas nem para decoração serve. Não serve para nada. Se você falar, obra precisa de tal coisa, não posso. Ah, porque tem que fazer tal coisa, não posso. Ah, porque a obra... Não, eu não posso, então por que você está aqui? Ah, não, mas eu estou aqui porque eu gosto de ver a palavra, eu gosto de receber oração, só não gosto de fazer nada. Você é útil para a obra ou você é o quê? Inútil. É uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Se eu estou sendo um servo inútil, eu preciso buscar ser o quê? Útil. Enquanto ainda tem o quê? Tempo. Porque tem pessoas que é inútil, não faz nada e acha que vai receber tudo. Quem é inútil não recebe nada. Você não vê inútil sendo abençoado. Você não vê inútil sendo honrado. Você não vê inútil servindo para quê? Nada. Se alguém falar, gente, a gente vai fazer um evangelismo. Ah, pastora, já não conta comigo, não dá, eu não posso. Vamos fazer tal coisa. Não dá, eu tenho minha vida, tenho minhas coisas. Ok. É uma pessoa o quê? Inútil. Agora, o que é uma pessoa útil? É que os céus sabe que pode contar com quem? Com o seu trabalho. Sabe, se alguém falar, ora por mim, estou orando. Prega o meu evangelho, estou pregando. Vai ali visitar o enfermo, eu estou indo. Faz algo na minha casa, eis-me aqui, Senhor, para fazer qualquer coisa. Eu lembro que no momento que eu aceitei a Jesus, eu falei, Senhor, eu quero trabalhar no teu reino. Não importa onde o Senhor me colocar, seja limpando a obra, seja servindo a água para o pregador, seja abrindo a Bíblia de alguém, não importa, eu quero trabalhar no teu reino e eu quero ser útil. Então, todo o trabalho que aparecia, se o pastor falava, vai ter evangelismo, minha mão já estava levantada. Tem limpeza, minha mão está levantada. Tem mutirão, não sei de quê. Uma vida olhou para mim e falou assim, mas tu não cansa não? Tu quer fazer tudo? Eu falei, sim, eu quero ser o quê? Útil na casa do Senhor. Aí alguém vai dizer, deixa oportunidade para outra pessoa não quer oportunidade. Então, você tem que fazer o quê? Aproveitar todas as oportunidades. Se era para carregar tijolo, estava lá eu carregando. Se era para carregar o carrinho de mão com cadeiras, estava eu carregando o carrinho de mão. Aí alguém vai dizer, pastora, eu tenho um filho pequeno. Lorena tinha 3 anos. Era o carrinho de mão cheio de cadeiras da igreja e o carrinho de mão com detalhe. O pneu estava vazio. Já tentou carregar o carrinho de mão com o pneu vazio? Pesa o triplo. Você quase não sai do lugar. As cadeiras no carrinho de mão com o pneu vazio e a menina onde? Em cima. E eu arrastando esse negócio 2 quadras com ela em cima. Qual é a sua desculpa? Alguém vai dizer, não, minha filha é muito pequenininha. A minha também era e eu estava lá. Aí alguém vai dizer, pastora, eu não vou pregar porque o meu bebê está doente. A Lorena, quando estava doente, era bem aqui no colo. E eu com o microfone pregando, Jesus salva, cura e liberta. Ela aqui doente, eu lá pregando o evangelho. Tem desculpa? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Aí alguém vai dizer, não, mas eu não tenho nem o que comer. Quantas vezes você vai e faz jejum? Jejum forçado? Faz, o céu está falando, não tem que comunicar, vai de barriga vazia mesmo. Para onde? Para o meio da praça. Gritar, Jesus salva, cura e liberta. Alguém olhar para mim e falar assim, olha lá, tá doido. O jovem tudinho fugindo. Eu não vou pregar no meio da praça, pregar no meio da 305, ali é perigoso. 10 horas da... Porra, eu vou, colocar a caixinha de som lá, me dá o microfone, vou pregar. Não tem quem canta ainda a harpa. Era nova convertida, eu não sei direito, mas eu vou cantar ainda a harpa. Não tem ninguém, ou eu vou dar um jeito. O Espírito Santo vai me ensinar na hora, mas eu vou. Aí alguém vai dizer, pregar 10 horas da noite, no meio da Praça das 25, com aquelas caixas que o som é horrível, quase não sai a voz, e eu gritando, Jesus está voltando!
se prepara. A porta da graça ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Cuidado de você que está aí querendo não ouvir a mensagem do evangelho. E todo mundo nas portas com os ouvidinhos se escondendo. Você não tinha medo de levar uma baldada de água? Eu já levei. Continuei falando. Vai falar ou vai se acovardar? Quantas pessoas usam o quadro de dizer, mas meu marido não quer, se não quiser eu vou só. Mas não sei quem não quer, não tenho companhia. Vá com Deus, mas vá. Faça o que os céus mandou você fazer. Pastora, mas eu não fui chamada igual a você. Foi sim. Todo mundo é chamado para pregar as boas novas do evangelho. Só porque o quadro seu de desculpas é maior. E você se fecha nesse quadro de desculpa. Quantas pessoas fazendo igual Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. E o Senhor falou, eu vou na tua frente. Não é sobre vocês, Moisés, é sobre mim. Eu estarei na sua frente. E comigo você vai dar conta. O problema é o final desse texto, porque ele fala, servo inútil, lançai-o para fora. Fora da onde? Do céu, da comunhão, da convivência com Deus. Lançai para fora nas trevas. Ali vai haver choro e ranger de quê? Se você é uma árvore que não produz nada, você vira lenha para ser queimado. E você escolhe o quê? Pastora, palavra dura. Sim, nós estamos quase encerrando um ano. Possivelmente entraremos em outro. Por que eu falei possivelmente? Porque tudo está nas mãos de quem? De Deus. Só se Ele quiser. Se Ele quiser, 2026 está aí para continuar fazendo a obra de Deus. E se você não quiser, você vai para algum outro lugar. Porque a palavra de Deus fala, esteja pronto todo, ninguém sabe nem o dia nem a hora. O dia que acontecer, o arrebatamento ou a sua morte, mas vai acontecer. E quando acontecer, você irá prestar contas com o seu? É isso. Imagina um cenário, você vendo o seu corpo no chão, a sua alma fora e alguém vindo te buscar. Ou os anjos caídos ou os anjos de Deus. Imagina essa cena. Ela vai acontecer? Vai. Está acontecendo para alguém nesse exato momento. Se não está acontecendo contigo ainda, é porque Deus está te dando oportunidade de você mudar e de você buscar enquanto se pode achar. Eu não sei qual desculpa você tem criado, mas deixe a sua desculpa e se esforce enquanto ainda há o quê? Tempo. Vamos se colocar de pé. Agora é o momento de você orar. Agora é o momento de você clamar, de mãos levantadas aos céus. Começa a falar, Senhor, eu creio, meu Pai, que Tu és um Deus poderoso. Eu creio que o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos chamou para uma obra, que o Senhor nos chamou para uma missão, que todo aquele que está negligenciando, que venha despertar do sono da negligência, que venha despertar, meu Pai, nessa noite. Tira toda a incredulidade, tira toda a dúvida, toda a barreira, toda a muralha, todo empecilho, tudo que não provém de Ti, ó Pai. Nós repreendemos e dizemos, sai, em nome de Jesus. Fortalece o Teu povo. Encoraja o Teu povo e desperta-nos, nos desperta enquanto ainda há tempo, enquanto a porta ainda está aberta, enquanto a luz do Teu evangelho ainda está brilhando. Senhor, desperta-nos e nos abençoa com toda sorte de bênção, em nome de Jesus.